Boa noite, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Que eu não abro uma live, eu e a Mônica, as nossas lives de Descomplica Terapia, que é um projeto que eu e a Mônica... Boa noite, Sara! É um projeto que a gente quer trazer para vocês métodos de terapia, informações sobre terapia, mas de uma forma leve, de uma forma descomplicada. Então é isso nossa intenção das nossas lives, que lá no comecinho do ano a gente estava fazendo toda quarta-feira. Então esse mês, né, houve algumas mudanças por conta... Boa noite, meu amor! Por conta de alguns compromissos, a gente não estava conseguindo ali conciliar as agendas. Então eu e a Mônica resolvemos passar para terça-feira. Continua sendo lives quinzenais, tá bom? E hoje a gente vai falar aqui, ó, tô até uniformizada. Vamos falar sobre o MPC. O que é o MPC? Para que serve? No que o MPC pode ajudar vocês, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tô esperando aqui a Mônica, minha parceira de live, entrar para que a gente possa começar. Mas fica aqui com a gente para vocês poderem entender esse método tão importante, tão maravilhoso, que já ajudou na autocura de muitas pessoas. Então fica aqui, a Mônica entrou. Vou convidar ela. Deixa eu ver aqui. Convidei, Mônica. Boa noite, Paola. Vamos esperar a Mônica. Lá, Mônica. Boa noite. Boa noite. Ô, Fê, eu tava esperando aparecer lá no seu Instagram ao vivo, não apareceu. Não apareceu? Eu tive que entrar lá no seu Instagram, aí eu vi que tava ao vivo. Para você apareceu, Paola, que eu tava ao vivo? Conta aqui para mim. O Instagram tem hora que dá umas bugadinhas, né? Não tem jeito. Deixa eu ver Hoje eu não me maquiei, gente, só passei batom, então vou pôr Então tem que apelar para os filtros. os filtros. Pra mim apareceu a Sarinha. Então tá bom. Às vezes é coisa do Instagram mesmo, não tem jeito. Mas vamos lá, né, Mônica? Quer se apresentar? Como vai ficar lá no meu Instagram, no meu feed, para quem poder assistir depois, conhecer você também. Boa noite, Paloma, Sara, Fê, mais uma semana, mais uma live. Muito prazer, eu me chamo Mônica Roberta, eu também sou terapeuta MPC como a Fê, eu sou numeróloga, também estou começando a fazer a espiral energética, estou amando. Muitas curas já começaram a acontecer, graças a Deus. Sou neuropsicopedagoga, pedagoga e por aí vai, né? Mas principalmente isso, principalmente o MPC que eu adoro, sou psicanalista MPC, né? E é a minha paixão. Que delícia, né? Deixa eu mandar aqui um desafiãozinho. É a ferramenta principal, né, Fer? É a nossa ferramenta principal, foi a nossa primeira, né? Sim. Tô mandando uns aviãozinhos aqui, tá, gente? Segura as pontas aí um pouquinho. Eu tô enviando também. Pronto, enviei aí para algumas pessoas e vocês também façam o mesmo. E para quem está assistindo depois essa live gravada, compartilha. Se gostou, compartilha aí com os amigos, com as amigas, que é importante para nós. É muito, muito interessante para nós. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui a falar sobre o MPC, depois as pessoas vão entrando, depois alguns vão assistir depois
gravada. E o que que é o MPC, né? Tô até com a camiseta aqui, agora não vai aparecer que a gente está compartilhando a tela, mas eu tô aqui uniformizada de MPC. MPC é um método da Dalila Machado, que é o método Procure Cicatrizes. Esse método Procure Cicatrizes, como o nome já diz, ele vai procurar uma cicatriz. Mas também essa sigla MPC também é de mobilizar, positivar e cicatrizar, que é exatamente isso que fazemos no atendimento, na sessão terapêutica com atendimento pelo método MPC. O que são essas cicatrizes, né, Mônica? Me Eu pergunto, mas que procuro. cicatriz é essa? Quando as pessoas falam assim, Mônica, você é psicanalista MPC, o que que significa isso? Daí eu falei assim, de uma forma bem simples, eu falo que o MPC, para mim, é assim, a gente se adoece de fora para dentro e com o MPC a gente se cura fazendo o caminho inverso, de dentro para fora, né? E a sua história te adoece, a sua história te cura. Então, para mim o MPC é exatamente isso. A gente trabalha com a própria história da pessoa. Aí é curioso que tem uma senhora uma vez que falou assim: então eu venho aqui, você me cura com aquilo que eu já tenho? Eu falei, sim. Achei tão bonitinha a forma que ela falou. Eu falei, sim, eu te curo com a sua própria história. Ela te adoece e ela te cura. Porque tá tudo dentro da gente, né, Fê? Porque muitas das nossas dores, sejam físicas ou emocionais, elas aconteceram devido a um evento traumático, né? Que lá no MPC a gente chama de DHS. Aconteceu ali um evento. Boa noite, mãe. A Rosália Aconteceu um é sua evento. mãe? É, Boa noite. aconteceu ali um evento traumático. Só que quando a gente fala sobre evento traumático, as pessoas falam: não, eu nunca passei por nenhum evento traumático, porque ela imagina um grande acidente, né? Uma coisa muito grandiosa. Mas não, se o seu cachorrinho, você era ali criança ou adolescente, ou até na vida adulta mesmo, né? Você perdeu um cachorrinho, aquilo é um evento traumático para você. Uma criança que presencia as brigas dos pais é um evento traumático também. Então, evento traumático é qualquer situação que meio que te paralisa, né? E você fica meio sem ação. Então, naquela hora ali, por conta desse evento traumático, é feito ali um machucadinho. É feito um machucado na gente, né? E o MPC, ele vai atrás desse evento, porque esse evento ele vem trazendo depois para a vida adulta algumas coisas relacionadas a ele que ficou ali guardada na sua emoção, né? Ficou ali guardada no seu corpo. Por isso que muitas das doenças, vamos por aí, acho que 95% das doenças, elas têm uma causa emocional. Que essa causa emocional aconteceu com esse evento traumático, né? Então é trilhar ali a sua própria história realmente, né? Para Sim. poder chegar no ponto certo. E você sabe que assim, não sei se já aconteceu com você, Fer, mas as pessoas elas são assim, não acreditam muito, né? Ah, mas só assim, né? Cura. Cura. Sim, cura. A gente tem o poder de nos adoecer e de nos curar, né? Aliás, é a gente que se adoece, né? Porque a gente. Sim. Não, mas foi fulano que fez isso comigo, mas você permitiu, né? Então, você abriu espaço para que você adoecesse. E você sabe que os homens, principalmente, não todos, não é uma regra, mas eu atendo homem, eles meio que não acreditam muito. E eu ressignifiquei a semana passada, foi muito bonita essa ressignificação, sabe? Até eu me emocionei na ressignificação e ele falou assim: ai, será que isso dá certo, Mônica? Eu falei, dá. Aí isso foi na semana passada. Essa semana ele veio e falou assim: não é que aquele negócio deu certo? Ah, Porque eu tô me sentindo, não sei o que que você fez ali, porque eu tô me sentindo um novo homem. Eu falei, ai, que bom, né? Eu falei, tá vendo? Sabe por quê, Fer? Às vezes as pessoas são meio incrédulas
ressignificação no MPC? Porque é simples, né? E as pessoas esperam coisas grandiosas demais para poder dar resultado. Não, a gente simplesmente se adoece e a gente simplesmente se cura, né? É só Exatamente. recordar e fazer uma nova história, né? É esse ressignificar que a Mônica está falando para gente, para quem não sabe, é dar um novo significado. Então, com o MPC, o que que a gente faz? A gente vai lá na sua história, encontra esse evento traumático e ressignifica. A gente dá um novo olhar, um novo significado, e dando esse novo significado, vai trazer aqui para sua vida atual aquilo que você, a questão, a dor física ou emocional que você trouxe. Eu vou mostrar para vocês. Tá vendo o copo de água? Geralmente a pessoa procura terapia quando esse copo transborda. Transbordou, ai, Fernanda, meu casamento tá acabado, tô com problema com meus filhos, tô com problema de saúde tal, tô com tal doença. Quando transborda, o que que o MPC vai fazer? Ele vai buscar aqui, ó, vai descendo, vai descendo, vai descendo, porque aqui embaixo aconteceu um evento traumático e o seu corpo memorizou, as suas células memorizaram tudo aquilo que aconteceu. Porque quando acontece um evento traumático, a, todos os seus sentidos são bem ativados. Olfato, paladar, audição, visão, o tato, né? Então, é tudo que você percebe todo o ambiente como tá. Então, no decorrer da sua vida, passando alguns anos, algum tempo, se acontece algo parecido com aquele cheiro, que você escuta algo que te remete àquilo lá, isso vai aumentando, né? Enchendo o seu copinho. Então, a pessoa vem buscar terapia quando transborda, mas quando na verdade o evento está lá atrás. Então a gente tem que fazer um trilho aí, né? O trilho do conflito, para a gente poder. É um serviço de investigação na sua história. E Fer, você sabe que o cérebro da gente, ele aprende por repetições. Então, Sim, quanto mais tempo você passar naquele determinado problema, isso vai se transformar numa somatória no seu corpo, vai te trazer alguma causa física, porque é como as crianças, quando a criança entra na escola, o A e o ela fica ali vários dias para aprender aquilo, até o cérebro gravar, porque nós aprendemos por repetições. Então, quando tem algum evento traumático que se repete muito, aquilo acaba se transformando em problema físico, né? Então, assim, então a gente tem que atuar também no cérebro, na mente. Mônica, então a gente meio que engana, porque a gente faz uma nova versão? Digamos que sim, porque ele entende, o cérebro é só um órgão e ele vai aprender aquilo que a gente ensinar para ele, né? sim. E quanto mais se repete, mais ele decora aquilo. Ele aprende aquilo, ele toma aquilo como uma verdade, porque ele está falando assim, nossa, isso toda hora está acontecendo, né? Então ele toma aquilo como uma verdade e é a hora que a pessoa adoece. É, porque o que a Mônica está falando é bem real. Porque assim, ó, que nem quem dirige há um tempo, sabe que a gente não precisa pensar, falando, nossa, estou chegando perto de um pare, eu vou ter que colocar ali, apertar a embreagem, reduzir, vou ficar com o pé esperto ali no freio, vai que eu preciso, né? A gente não pensa nisso, a gente faz tudo isso no automático, porque foi algo que o nosso cérebro aprendeu, né? Então, e isso acontece com as emoções também. Quando você vê, quantas pessoas falam assim, eu tento, mas eu não consigo, eu me esforço, mas eu não consigo sair dessa, eu não consigo me curar, mas é porque virou um hábito já para você, né? Aquela dor, seu corpo já se acostumou. E os sintomas, né, as doenças, as enfermidades, ele é um programa de sobrevivência, é algo que seu corpo está fazendo para te defender, né? A maioria das doenças, eu acho que todas, né, Sim, Mônica, são programas de sobrevivência para que seu corpo sobreviver a essas emoções que você está emitindo para ele. Então, e a gente vai trabalhar em cima disso para falar, cérebro, tá tudo bem,
tá? Aquilo que aconteceu agora vai ficar tudo bem, vamos, não foi bem assim. Isso que é o ressignificar, porque tudo vem pela percepção, né? Pelo aquilo que a gente sentiu. A percepção ela é diferente do que aconteceu, porque às vezes eu e a Mônica presencia algo. Eu vou perceber de uma maneira, a Mônica de outro. E a maneira como a gente percebe é que fica ali nas nossas emoções e com o passar do tempo, o corpo, para sobreviver, vai trazer alguma enfermidade para sobreviver àquela emoção, daquela percepção. Então, quando a gente pode ir até o evento, a gente pode mostrar para o cérebro que foi só uma maneira dele perceber. Aí a gente dá outra maneira dele perceber para que ele não precise mais o corpo sobreviver, né? Precisar desse programa de sobrevivência que são as doenças. Sim, mesmo porque não é sempre. Mas já aconteceu com você, Fê? Acho que já aconteceu até com todo mundo, mas às vezes a gente entende um evento de uma forma. Depende de como nós estamos naquele momento. Por exemplo, se acontece um evento traumático comigo, hoje. Hoje que eu tô bem, eu vou encarar esse evento traumático de uma forma. Ele não vai me adoecer porque hoje eu tô bem. Então, hoje eu vou entendê-lo de uma forma diferente, né? Agora, se é um dia que eu não tô bem, o mesmo evento, se acontecer num dia que a gente não tá bem, machuca, né? Sim. Então, assim, às vezes nós adoecemos por não ter entendido. E por isso que eu falo assim, o que é primordial na vida da gente é o diálogo. Então, assim, não tenha dúvida quando alguém chegar. Tem uma frase também que eu gosto muito. Nossa, você trata bem até os que te tratam mal? Sim, porque o mal não está em mim. Essa frase eu acho fantástica, eu levo para minha vida, né? Então, e é bem por aí. Não é porque a pessoa vem com grosseria que você vai rebater na mesma moeda. O mal tá nela. Ao invés disso, procure perguntar assim: tá acontecendo alguma coisa? Você desmonta a pessoa, né? Então é mais ou menos assim, é como a gente entende aquilo que está acontecendo que adoece a gente. Isso é um MPC também, né, Fê? Às vezes eu e a Fernanda vamos passar pelo mesmo evento, só que uma vai adoecer e outra não, porque é a forma como nós engolimos, como nós entendemos, como nós recebemos, né? Como nós estamos naquele dia do evento. Então, tudo isso faz parte de adoecer, né? Por exemplo, uma criança, às vezes a gente é mãe, não vem com manual, então eu sempre falo para as mães, não se culpem por tudo que fizeram, vocês deram o melhor, né? E hoje a gente erra com tanta internet, com tanta informação, você imagina as mães de antigamente. Hoje eu olho para minha mãe e falo, mãe, me perdoa. Me perdoa porque os dedinhos que eu já te apontei, né? E hoje eu tenho essa maturidade de falar, porque hoje a gente tem muito mais informação do que eles, né? Tá aí, escancarado para todo mundo aprender mais. E eles não. O que eles tinham era uma referência de como eles foram criados, né? E por isso que a maioria dos problemas de saúde acontecem lá na infância. Então, vou dar um exemplo. Uma criança que a mãe fala muito assim, engole esse choro. Eu não quero que você chore, engole esse choro. Provavelmente essa criança vai começar a fazer xixi na cama, né? Ter problema com as águas do corpo, porque são as águas que ela não pode derramar, né? E futuramente isso vai impactar na vida dela. Você sabe que lá no meu grupo, hoje eu coloquei sobre isso, Fê, você viu? Então, as palavras que não foram ditas, os silêncios que nos impuseram, que tivemos que fazer, né, por educação, por amor, por respeito, isso impacta na vida da gente, né? Lá na frente, talvez eu não tenha coragem de falar também, né? Sim. Vou ter problema de comunicação, de se expressar, porque foi me ensinado assim. Uma frase que meu pai sempre falava pra gente, que eu já ressignifiquei, é assim: se você é inteligente, você não vai retrucar. Seja inteligente,
não retruca. Então a gente aprende que a gente tinha que abaixar a cabeça para tudo, que a gente não podia se defender, porque isso não era ser inteligente. Você entendeu? Isso já ressignifiquei, mas frases como essas, né, causam algum impacto na vida. Que se E a tornam gente as leva para muita crenças, né? Que são as crenças que nos limitam. que nos limitam. E eu sempre falo, quando a gente fala sobre percepção, eu sempre falo para as pessoas sobre uma criança que está acostumada ali, né, pequena, ficar com a mãe, e de repente a mãe resolve trabalhar. Aí essa criança olha aquela mãe indo trabalhar, a criança ficou às vezes com a avó ou na escolinha, a criança sente a rejeição, né, a ferida do abandono, e aquilo ali foi um evento traumático para aquela criança. Aí na vida adulta, por conta dessa ferida da rejeição, do abandono, ela se sente desvalorizada. A desvalorização é um sentimento que vai trazer dores nos nossos ossos, né, do corpo inteiro, que vai trazer a desvalorização. Então, mais para frente, né, essa adolescente, essa mulher, esse homem aí quase adulto, lá para os seus 20 anos, às vezes ele tem um namorado ali que o namorado fala assim, olha, hoje eu não vou aí na sua casa, que eu vou no futebol com os meus amigos. E ela fica muito mal, porque ela se sente desvalorizada. E vem aquele sentimento de abandono. E vem aquele sentimento de sou rejeitada, ele não me ama, eu não sou boa o suficiente. E aquela coisa toma uma proporção tão grande que, na verdade, é um gatilho desse evento traumático que aconteceu lá atrás. Aí depois, com uns 30 anos ali, talvez seja dispensada do trabalho, né? E de novo, a rejeição, eu não sou boa o suficiente, a desvalorização. Aí chega com a gente lá para os 35, 40 anos, talvez com problema de coluna, alguma parte ali óssea do corpo, né, com alguma dor. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai trilhando, trilhando. O que aconteceu ali com 30 e com 20? E depois até chegar nesse evento traumático que foi lá atrás. Aí a gente pode dar um novo olhar para a percepção daquela criança e isso reflete imediatamente aqui na frente, com esse sentimento de desvalorização. É bem bacana. Porque aquilo que não cura se repete, né? Exatamente, exatamente. Se não cura, vai se repetir. E seu corpo, para você, como você vem mantendo esse sentimento de desvalorização, ele vai trazer algo para sobreviver, que são as dores nos ossos, né? Para talvez impossibilitar de você fazer algo para que você não seja desvalorizada, porque é assim que o corpo pensa. Né? Então, se eu fizer ela sentir dor, ela fica quieta, porque se ela não vai lá para frente, ela não vai ser rejeitada, não vai ser desvalorizada. Então, é um programa de sobrevivência, isso com todas as enfermidades. Exatamente. E aí perguntam assim, Mônica, então assim, isso acontece, gente, já na vida intrauterina, né? A gente pode adoecer desde a vida intrauterina? Sim, lá tudo acontece, né? E lá a gente não consegue mesmo se defender, né? Gritar, para com isso, não consegue. Então lá a gente carrega, sim, algumas coisas da vida intrauterina. Quando eu vou datando o meu paciente e eu não encontro nada, a partir do momento que ele nasceu, eu vou para a vida intrauterina que tá lá. E aí a mamãe, o papai, né, ou algum responsável, alguma tia, vai fazer parte da terapia junto, porque eu falo com o meu paciente, assim, eu falo muito, acho que eu falo para todos isso, principalmente quando tá vindo no comecinho. Vá buscar a sua história, aquela que você não lembra, aquela lá da vida intrauterina. Pergunta para alguém que acompanhou a sua mãe, ou a sua mãe, né, que se não tiver com a mamãe, com o papai vivo, aí vai procurar quem estava perto para te contar, né? Como é. E o legal desse intrauterino, né? Desses traumas intrauterino, é que tem uma pesquisa, né? Que já está comprovado que, assim, quando pode ser... quando a sua mãe era um feto na barriga da sua avó, você já estava lá na sua mãe. Então, ou seja, esse intrauterino
pode ser a sua mãe dentro do útero da sua avó que passa para você por conta das memórias, né, celulares, passa para você aquele sentimento, aquilo que ela passou e você vem, né? Então tem o transgeracional também, que são as memórias celulares das gerações passadas, e tem até uma experiência dos ratinhos, né, para falar sobre essas memórias. Olha como que é forte. Os ratinhos que foram ali colocados com cheiro, um certo cheiro, né, e eles levavam choque, colocavam cheiro e choque, cheiro e choque. Aí a próxima geração que não passou por isso também tinha, quando sentia o cheiro, já ficava com o corpo emocionalmente traumatizado, com medo, trêmulo, por conta do cheiro, por conta do choque que o pai levava. Só que aí viram que nos netos também aconteceram isso. Para você ver como vai passando isso, né? E É isso a é linhagem, ciência. né? É a linhagem, tá no sangue, né? E isso é ciência. Então, às vezes, a gente realmente não encontra aqui nessa. Desde que você era criança, então a gente vai para o intrauterino, a gente vai para o transgeracional e a gente encontra alguma coisa ali para a gente poder olhar e ressignificar, para que você possa ter a sua cura. Boa noite para quem está entrando. E a datação, que a Mônica até comentou aqui, no MPC a gente faz uma datação, porque que nem eu estou explicando, a Mônica está explicando sobre esses trilhos, esses gatilhos, né? Acontece o evento, depois você meio que repete depois de alguns anos, mais alguns anos você repete. Então a gente tem uma maneira de fazer no método que a gente faz essa datação. Aí às vezes a gente fala para a pessoa tem lá seus 40 e poucos anos, né? Tá ali na consulta com a gente gente fala para a pessoa, o que aconteceu com você quando você tinha 17 anos? Relacionado a impotência, algo que você não conseguiu fazer, você se sentiu impotente, você não teve força, não pôde, foi impedida. Ela fala, nossa, aconteceu isso. Mas como você sabe que é com 17 anos? No método a gente tem a maneira de datar, né? Porque fica mais fácil para a gente poder trilhar esse conflito até chegar ao evento traumático. Então a gente vai datando e vai indo para trás até a gente encontrar o evento traumático e poder fazer a ressignificação. A raiz, né? A raiz do sintoma, a raiz do problema, a origem, né? A gente fala bastante assim também. E é assim que funciona o método MPC, né? Aí depois tem mais um monte de coisa, né? A lateralidade, a grade de lealdade, a grade que você nasceu, tudo isso vai ser informações pra gente. E Primeiro também a gente filho, não segundo filho, que tudo é a isso. grade, porque o primeiro filho, para quem não tem interesse de saber, né? O primeiro filho é aquele que é mais leal ao pai, à família do pai, é aquele que vai para fora, que tem mais força, que vai atrás junto com o pai, né? Vai atrás da comida, da caça, né? Se a gente pensar lá nos tempos atrás. O segundo filho já fica mais na esfera da mãe, mais leal à mãe, à família da mãe. E o terceiro filho já é ali neutro, né? Ele tá ali só observando o que cada um faz. Aí esse terceiro filho a gente vai ter que olhar para a lateralidade cerebral, mas é isso. Então aí é 1, 2, 3. Ah, Fernanda, eu sou o quinto filho. Aí o quarto também vai aqui para o pai, o quinto aqui leal à mãe, o sexto neutro. Aí depois vai de novo, né? 7, 8, 9 e assim vai indo, né? Que antigamente tinha bastante filho, tem que fazer uma grade bem grandona para caber todo mundo para saber que grade. Ah, e conta os E abortos os também. abortos, eu ia falar isso Conta agora, os precisa contar os abortos. abortos também, para saber direitinho qual o seu lugar. Porque assim, às vezes tem algumas mães que falam assim, ai, meu filho não sei, ele é uma ovelha perdida, né? O que nós chamamos de ovelha perdida. Não sei, parece que ele não se acha na vida, parece que nada dá certo para ele, nada tá bom, não gosta de nada. Normalmente é porque ele não está vivendo no lugar dele, né? Ou tem outros filhos ocupando o espaço dele, né? Ou ele não sabe se encaixar no lugar dele, não se sente pertencente. Aquele filho que não se sente pertencente não sabe, não está ocupando o lugar que deveria, né?
E isso começa com a mãe e com o pai, porque se o pai não ocupa o espaço dele e a mãe o espaço dela, bagunça tudo o filho também, Vira não é uma verdade? bagunça. A ordem tem que começar pelo pai e pela mãe, né? Da É. hierarquia. Então, o O- pai é aquele que vai para fora, né? Ai, Mônica, mas a mãe não pode trabalhar? A mãe pode trabalhar. Mas eu sempre falo assim que o pai é o que provém mais. Então, muitas vezes eu falo para as mulheradas assim: deixa ele paga nem que seja R$ 10 a mais que você por mês, mas ele precisa para se colocar no lugar dele, né? Para ser o provedor, para ele ter essa força, porque existe uma força sistêmica, né? Então ele precisa, o homem precisa para ele dar mais certo na vida, né? E assim a mulher também, né? Porque o MPC ele também tem como base, né, além da neurociência, da epigenética, ele também tem a constelação familiar, que entra exatamente nisso que a Mônica está falando, o lugar de cada um, né? Porque a constelação, a terapia sistêmica, ela diz que cada um tem seu lugar e quando inverte a ordem, você não está no seu lugar, você perde força. Como a Mônica falou, fica ali a ovelha perdida, né? Não consegue E ser feliz, né, Fê? não consegue ter força para ir para a vida. E esse negócio de sair do lugar a gente vê entre os casais, né? Oi, Luísa. Ó, Luísa, a gente está falando aqui sobre o MPC, você vai gostar, viu? A gente explicou um pouquinho no começo, depois vai ficar gravada lá no Instagram, aí você pega do comecinho, mas fica aqui para você poder entender mais umas coisas, que a gente só falou um pouquinho. E quando a gente sai ali no casal acontece muito, né? A mulher tá no lugar do homem, o homem tá no lugar da mulher, e isso vai trazer, porque o MPC ele não vai olhar só para as dores físicas, vai olhar também para esses conflitos na relação, na prosperidade, ele vai olhar para tudo isso e buscar ali na sua história também, né? Um exemplo muito bonito que eu eu até fico meio assim de atender as crianças. Eu atendo criança, Fer. Eu atendo homem, mulher, criança. Idosos, então, é a minha paixão, é a minha especialidade. Mas assim, antes de atender as crianças, eu prefiro que o pai e a mãe passem comigo. Porque a criança, nós nascemos para a gente ter saúde. Eu explico assim para os pais: a gente nasce para ter saúde. Se a criança já nasce com algum problema ou fica muito doentinha quando criança, algum problema com o pai e a mãe está acontecendo. Então eu prefiro que o pai e a mãe venham primeiro, porque senão, se a gente não resolve onde está o problema, a criança vai continuar a mesma coisa. Ela vai vir na Uhum. sessão, mas o problema está lá continuando. Então nada acontece. Então, assim, eu atendo criança, mas eu atendo os pais também. Precisa fazer parte da terapia da criança, porque senão, É se porque não criança, muda, se o ambiente não nada. muda, nada Nada muda, muda, né? porque a criança é esponjinha, né? Ela vai absorver. Às vezes os pais falam assim: não, mas a gente não briga na frente dela. Não precisa brigar na frente. A criança vai absorver aquilo lá que você está sentindo. É de uma maneira assim muito diferente, mas ela consegue perceber a tristeza, a energia, o medo. Ela consegue pegar tudo isso no ar. A Luísa falou aqui, né? Aqui em casa é assim, eu sinto que eu virei o homem e ele o lugar da mulher. E isso é muito cansativo. É muito cansativo porque você não está no seu lugar. Porque quando a Exatamente. gente sai do nosso lugar, seja entre irmãos, seja pai e mãe, relacionamento de casal, às vezes inverte também que o filho passa a cuidar da mãe, ser responsável pela mãe. Toda essa saída do nosso lugar, isso vai trazer fraqueza, isso vai deixar você cansado. Não é fraqueza que você não vai simplesmente conseguir fazer as coisas. Não, você vai estar lá lutando para dar conta daquilo que não é seu. Aí você fica exausta, né? Irritadíssima, porque você está tendo que fazer o do outro e prejudica a sua saúde. Porque assim, aquele que faz do outro, não vai fazer só o do outro, vai fazer o do outro e o seu também. É, Até pesado demais, né? E assim, quando eu tiro o outro do lugar dele,
Não é legal também, porque a gente, assim, a gente quer ocupar, as mulheres principalmente, né? Tem isso. Ai, deixa que eu faço. Ai, deixa que não sei o quê, não, né? Então, assim, a gente acaba, até às vezes sem perceber, querendo ocupar todos os espaços, né? E a gente acaba tirando o espaço do marido, por exemplo, do outro, né? E aí depois a gente reclama. Ah, não quer saber de nada. Ai, mas ele é muito devagar. Ai, não sei se... Por que será que ele é muito devagar? Não é que ele é muito devagar, é você que está ocupando o espaço dele. Será que ele tem espaço na sua casa? Para ser o homem da casa, né? Então, assim, uma frase que eu escuto muito. Ah, mas meu marido não muda. Eu queria que ele mudasse. E aí, uma vez eu falei assim, mas será que é ele que precisa mudar? Aí eu falei assim, eu queria que ele fosse igual a mim. Mas ser como você é tão legal, assim, porque assim, você tá cansada, você tá esgotada, você não. Então, assim, será que não é você que tem que olhar e falar assim, nossa, eu acho que eu posso ser um pouquinho igual a ele? Não é verdade? Porque assim, quando a gente fala, ele tem que ser igual a mim, isso não é só marido e mulher, tá, gente? Qualquer pessoa. Queria que aquela pessoa fosse igual a mim. Tem que ser igual eu. Quando você fala isso, você está se colocando como melhor do que a outra pessoa. E ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Né? Nós somos todos iguais, não é verdade? O Sim. melhor é só uma questão de visão, né? Para É. mim, aquele é melhor, para Fernanda, aquele pode não ser, e vice-versa. Então, assim, cuidado, gente, porque eu quero que todo mundo seja igual a mim. Não é legal também. Isso é cansativo. Uma vez a pessoa falou assim: Mônica, você não quer ser a melhor terapeuta? Eu falei: não, eu só quero dar o meu melhor. Porque se eu acordo todo dia falando eu quero ser a melhor terapeuta que as outras, isso é muito pesado, não é, Fê? Sim. É muito pesado. E eu não quero essa carga para mim. Eu levanto todos os dias e me proponho a dar o meu melhor, né? É essa proposta que a gente precisa se fazer todos os dias quando a gente levanta. Hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem, do que eu fui ontem, não melhor do que ninguém, né? E aí eu vou ocupando o meu espaço e não do outro, Exatamente. Ó, a né? Luísa perguntou aqui, né? Mas como deixar ele ocupar o lugar dele? Parece ser tão estranho sair do lugar de consigo tudo. A primeira coisa é você reconhecer. Estou fora do meu lugar, tá pesado, tá cansativo, eu não aguento mais. Parece que estou sendo frágil se eu fizer isso. Aí você entra num arquétipo que eu adoro trabalhar. Por que que eu sempre falo isso na live, né? Sempre calha de eu falar alguma coisa sobre isso. É a heroína, a mulher Uhum, guerreira. Eu adoro trabalhar com ela, por quê? Porque eu já precisei usar esse arquétipo da heroína, a que dá conta de tudo. E uhum. ela tem uma relação muito grande com a própria mãe. A heroína, gente, eu tô saindo um pouquinho do MPC só para responder a Luísa. A heroína, ela quer salvar a mãe. Aí você vai falar, nossa, Fernanda, saiu da relação de casal, foi para a mãe, saiu do MPC, que loucura é essa? É, gente, terapia é É que assim. uma A gente coisa leva a outra, né, uma Fê? coisa leva a outra e você vai ali pesquisando, vai olhando. Aí ela me traz aqui a heroína. Toda heroína, ela luta as brigas, as batalhas da mãe. Ela quer salvar a mãe. Aí o que que ela faz? Ela traz essa heroína pro relacionamento. Olha, inclusive, Mônica, no mês que a gente vai entrar em junho, mês dos namorados, a gente podia fazer uma live sobre relacionamento, hein? Sim, vamos fazer. Vamos aproveitar aí a deixa, né? Vamos fazer. Porque, olha, meu nicho é relacionamento, né? Amoroso, relacionamento familiar. Então, já é assunto que tem pano para manga, viu? E Assunto que que eu nem a Luísa gosto. falou assim, eu me sinto frágil se eu não fizer tudo, né? Eu tenho certeza, Luísa, que você tem muita coisa boa, além da salvadora, daquela que quer fazer tudo. Tem muita coisa boa aí que você pode potencializar em você. Eu só sou boa se eu fizer tudo pro outro. Isso daí também vem da infância, viu, Fê? Uhum. Né?
Feridas, né? Se você fizer tudo pra mamãe, você é a melhor filha, né? Aham. Ai, você só é boazinha pra mamãe quando você lava uma louça, quando você limpa a casa. Então, assim, tem isso Se eu também. não me engano, Precisa é olhar para a ferida da traição, se eu não me engano. Precisa olhar para isso também, porque assim, você não precisa adoecer, dar conta de tudo para se sentir forte. Você é forte, né? É isso que a gente tem que ter em mente, né? Eu não preciso dar conta de tudo para ser forte, eu já sou, né? E quando a gente vai afunilando isso, né? Eu preciso ser forte. Por quê? Para quê? Sim, Aí você vai respondendo, mas por quê? Mas para quem? Aí você chega. aí Aí você você chega chega. na ferida que Exatamente. está lá na infância. Aí você É. consegue encontrar. Encontrando, a gente ressignifica, né? Ixi, quero mais fazer terapia com você, não, velho. Já vi que vai mexer em muita coisa. Ah, ó, mexe, sabe que nem a sujeira quando tá lá no fundinho? Aí a gente mexe, aquela água fica toda assim, né? Só que depois limpa. Olha só que maravilha, né? É, Porque a sujeirinha escondida ali, ela não ajuda, viu? Ela só vai piorando com o passar do tempo. A sujeirinha vira um lixão com o passar do tempo. Não sai sozinha, e fica infelizmente. mais leve, né? Vive Sim, melhor, vai sobrar até tempo para você, Luísa. Porque eu tenho vai mesmo. certeza que esse lugar que você está ocupando, você não tem tempo para você. Eu também tenho certeza. Não é verdade? E, gente, quando a gente fala assim, ai, adoece na vida intrauterina, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que foi do primeiro bebê, eu acho que eu já contei, né, Fer? Do primeiro bebezinho que eu atendi. Sim. E assim, é meu xodó essa história, porque foi quando eu comecei lá atrás com o MPC. E eu atendi uma senhora que ela tem um café e uma funcionária dela faltava demais. E ela falou, Mônica, minha funcionária só falta, tal. Você pode atendê-la? Porque ela vive no hospital com o nenezinho dela, tem um aninho, acho que 1 ano e meio, uma coisa assim. Não me lembro agora, que eu acho que já fazem uns 4, 5 anos, mais ou menos isso. Aí, mas eu nunca esqueço desse bebezinho. E aí ela falou assim, não, porque vive no hospital, ele tinha bronquite asmática. E aí eu falei, ah, tá bom, fala para ela vir que eu atendo ela, né? E eu atendi. E aí nós chegamos, eu falei assim, que horas que ele passa mais mal? Meia-noite, Mônica. Aí eu falei assim, e quando você estava lá nos seus 8 meses de gestação, o que que aconteceu? Ah, se aconteceu alguma coisa muito traumática, aconteceu. Meu marido, eu fui atender o telefone à noite para a polícia me falando que meu marido tinha sido assassinado. 8 meses de gestação. Eu falei, que horas que é? Olha, até me arrepia até hoje de contar essa história. Eu falei, que horas que foi isso? Ela fez, Mônica, bem na hora que meu nenê passa mal, todo dia. Eu falei, é isso. Então precisa ressignificar. E aí Intrauterino, nós né? fizemos a ressignificação. O bebezinho a gente ressignifica dormindo, né, Fê? Uhum. No primeiro sono, não pode estar dormindo pesado. No primeiro sono, eu montei a ressignificação para ela, mandei para ela e falei: quando ele começar a dormir, você vai falar no ouvidinho direito dele. Então, assim, foi a própria mãe que acabou ressignificando. Eu montei a ressignificação, mas foi ela que falou no ouvidinho dele. E aí, depois passou lá um tempo, acho que 1 mês mais ou menos, e ela não veio mais para me dar o feedback. Eu entrei em contato com ela, porque é bom a gente saber, né, Fê? E aí eu falei, e Sim. aí? Depois, Mônica, eu não falei nada, mas assim, nunca mais meu bebê foi para o hospital. Não, eu usou bombinha só mais 2 vezes e não usou mais. E eu via no status do WhatsApp dela um bebezinho pulando, dançando. Ele dançava até samba, não sei o quê. Eu falei, será que é ele? Que eu não cheguei a conhecer o bebê. Aí ela falou que era ele mesmo. Ela falou assim: agora ele não para quieto. Ele sobe no sofá, ele pula, ele dança. Eu falei, que bom. Então, olha como que é, né? Vamos fazer O terapia agora para hiperatividade. Exatamente. Então, Luísa,
você perguntou assim, você chegou um pouquinho atrasada e perguntou o que é o MPC. Isso é o MPC. É o MPC. Eu achei a raiz do problema da bronquite dele, fomos lá e ressignificamos, e aí ele não teve mais crises, né? Foi curado, né? E tem uma coisa também que quando a gente fala sobre doença, sobre enfermidade, muitas pessoas falam, ai, tem jeito não, é genético. Ixi, na minha família todo mundo tem isso. Aí eu vou trazer aqui para vocês algo, né, que faz parte do MPC, que é a epigenética. Ou seja, algo que está acima da genética. Sim, a gente tem a genética, nós temos os genes que vêm ali dos nossos pais, né, com aquelas informações. Só que esses genes, eles vão ser ativos dependendo do ambiente que você... Então, vamos supor, uma mãe ali que tem câncer de mama, a mãe dela teve câncer de mama e ela tem ali 2 filhas. Essas filhas podem sim ter esse gene do câncer de mama, mas ele só vai ser ativado dependendo do ambiente. O que é o ambiente? São as percepções, aquilo que ela sente, aquilo que ela passa, a maneira como ela vive, os estresses, né? Que nem o câncer de mama, ele tem a ver com a nutrição, né, Mônica? Sim. Com nutrir, né? O ninho pode ser você com a sua mãe ou com seus filhos. Então, se você passar por algo igual a sua mãe passou, igual a sua avó passou, aí sim esse gene pode ser ativado. Então, não é porque a mamãe tem que você vai ter e tá tudo bem, nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente pode olhar para isso sim, porque algo aconteceu que fez com que você sentisse essa emoção, esse trauma, né, esse evento traumático que a gente falou, e fez com que ativasse esse gene. Então, não vamos ficar pegado, morrer com a doença, porque é genético, então eu nem vou olhar para ela, só vou tomar meus medicamentos e vamos embora. Não, dá para olhar sim, com certeza, se você quiser, você pode ter sua autocura. Porque a gente entra com 50, vocês entram com 50, aí dá 100. Né, Mônica? Isso mesmo. Porque é que nem eu falo, nós, Fer, não curamos ninguém, né? Nós ajudamos a pessoa a se autocurar. Então, assim, se ela não quiser, eu não vou curar, você não vai curar, ninguém vai curar, né? E vou falar mais. Deus vai curar? Deus cura tudo. Mas ele dá uma coisa pra gente, o livre-arbítrio. Então, se você não quer ser curada, ele vai ficar quietinho, porque ele vai estar respeitando o livre-arbítrio que ele te deu. Então, tudo é uma escolha da pessoa. Eu quero me autocurar. Então, a autocura acontece quando você quer, né? Porque a gente já falou em algumas lives aqui, tem gente que não quer, né, Fê? Tem gente que precisa do problema de saúde para sobreviver, para ter atenção dos filhos, do marido, né, para ser a vítima, porque ela tem um ganho secundário com isso. E quando vem esses casos para mim, tudo bem, eu respeito, porque tem pessoas que se você tirar isso não sobra nada, né? Ela precisa daquilo para sobreviver. Mas Mônica, não é cruel pensar assim, não, porque ela vindo na terapia, uma hora a ficha cai. Exatamente. Né? Ó, mandei um beijo aí pra Alice. Alice, meu amor. Eu quero a minha autocura lá, Luísa, mas não consigo ter força para nada. O MPC me ajuda nisso, com certeza. Ó, quanta coisa já tem aqui para você olhar, ó. O MPC vai fazer assim, ó. Sacode, 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 sacode. Aí você vai ficar meio tonto assim, mas você vai falar, nossa, tá, entendi. É mais ou menos assim, só pra você entender. Sim, e sabe o que é o que eu acho muito legal, Fer? Que os pacientes vêm e eles vão ressignificando as primeiras coisas. Aí eu fico muito feliz quando vem um paciente assim que já está um tempinho comigo e fala assim: Mônica, eu passei por uma coisa assim, mas eu já falei, já passou, já deu tudo certo. Então eles aprendem a se ressignificar, porque gente, a gente passa por coisas todo santo dia, não é, Fer? Exatamente. E aí, vindo na terapia, vocês acabam aprendendo, né? Como a gente faz. Claro que tem problemas
como que eu vou dizer? Mais grave, mais sério, que precisa, assim, da terapeuta. Mas aquelas coisinhas miúdas que vão acontecendo no dia a dia, tem como vocês mesmos ir ressignificando, olhando para aquilo e fala, preciso disso? Acho que não, né? Esse peso é meu? Por que que eu tô sentindo isso? Isso que eu tô sentindo, essa tristeza que eu tô sentindo é minha? Às vezes não é, né? Então, a melhor forma de começar a se curar é você conversando com você mesma. Isso que está acontecendo comigo é meu? Isso que está acontecendo comigo é para quê, né? Para Deus a gente nunca pergunta por quê, tá? A gente pergunta para quê? Para que que eu preciso passar por isso? Para que que eu preciso disso, né? Eu falo, E quando pode desculpa. falar, Fê. Pode Eu falo falar. que na terapia a gente vem para curar, para procurar ajuda para alguma coisa, só que no processo você aprende a se conhecer. E a Sim. partir do momento que você aprende a se conhecer, você vai aprender a dizer alguns nãos, a ser tolerante com outras coisas. Então é um processo de aprendizado, né? E você vai aprendendo cada dia uma coisinha, você vai falar, nossa, é assim, faz sentido, é isso, faz sentido. E você mesma vai se moldando, se mudando para o seu melhor, né? Porque é o autoconhecimento, gente. Não tem jeito sem autoconhecimento, fica tudo muito pesado, fica tudo muito difícil. É isso mesmo. É aplicar, porque aqui no consultório vocês fazem a terapia com a gente, mas vocês precisam praticar a terapia também para dar certo lá fora, né? E outra coisa que eu falo para quem passa comigo, eu falo assim, ensina as outras pessoas também, né? Porque uma vez um mestre me falou, Fer, um dos mestres que eu tive na minha vida, falou assim: tudo aquilo que a gente aprende, a gente precisa passar para frente. Porque quanto mais eu passo, mais aquilo faz sentido para mim. Mas quando eu passo alguma coisa, é porque eu falei, eu aceito isso, isso é uma verdade para mim. Então aí começa a fazer mais sentido para mim. Então, quanto mais eu passo, faz bem para mim e para quem eu estou passando, né? É. A gente faz isso nos nossos grupos de dicas, né, Mônica? Sim, sim. E deixa eu falar, a Mônica falou, né, de a gente conversar com a gente mesmo, para a gente poder ressignificar. O que eu vejo, muitas coisas que já aconteceu, primeiro eu vi em mim, né? E depois eu comecei a reparar e vi em outras mulheres aqui. Vou falar mais das mulheres, que eu atendo mais mulheres. Quando por exemplo, eu cometo um erro, certo? Aí a Mônica comete o mesmo erro que eu. E ela fala, nossa, Fernanda, você acredita? Eu fiz isso, tô tão desesperada. Aí eu vou nela e falo assim, calma, Mônica, tudo bem, você fez porque você não sabia, agora que você vai saber. Então fica calma, né? Não faz assim com você fez num momento que você estava nervosa, tal. Aí você acalma aquela amiga para ela poder entender, né? Poder fazer uma ressignificação ali na conversa, naquele carinho que você tem com a amiga. Quando é com você, é chibatada. Como que eu fui fazer isso? Eu não presto para nada mesmo. Eu só erro. Eu só faço o que não presta. Gente, você tem que ser a sua melhor versão primeiro para você mesma. E ressignificar isso. A gente usa isso na constelação, que são as frases de solução. A gente usa no MPC, na ressignificação. É você olhar para você e falar, tá tudo bem? Aconteceu. E agora? A gente pode olhar de forma diferente. Vem aqui, vamos olhar de forma diferente, com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. Primeiro para você, né? O mesmo que você teria com uma pessoa que você ama de paixão, tem que ser essa pessoa, tem que ser você também, As pessoas né? adoecem muito porque elas se esquecem de si mesmas, Se né? esquece. As pessoas vivem só para fora. E aquelas pessoas que só vivem para fora é aquelas que mais precisam de terapia. Porque o que é o viver só para fora? É porque para dentro é muito difícil. Então eu prefiro viver para fora, né? Então assim, se amem mais, né? Se olhem mais, conversem sim com vocês, né? Porque se chegar alguém mal para conversar com vocês, vocês vão falar, calma, senta aqui, né? Mas e você? Você já fez isso com você? Conversa com você o tempo todo, né? Isso que eu fiz foi legal, não foi? Como que foi? Né? Como foi para mim? O que que é isso que eu tô sentindo?
essa dor, o que que essa dor está querendo falar para mim, né? Vai em busca de você. As pessoas, as pessoas são, a gente ajuda as pessoas de fora, mas quando é pra gente, taca remédio, taca isso, deixa pra lá, vai, né? Vai empurrando com a barriga, né? Isso não é amor, né? Isso é falta de amor. Tudo que tá acontecendo aí dentro é falta de amor, De amor próprio. de amor E, próprio. gente, quando você se cura, magicamente as pessoas ao seu redor também se transformam. E isso é nítido, é fantástico, sabe? É algo assim que acontece com todo mundo que se propõe a olhar para dentro. É fácil? Claro que não é. Não é fácil. Não dá para falar, é tranquilo. Vai de boa. Não é fácil reconhecer que você tem esse, aquele sentimento, você tem que olhar para suas dores, mas é possível e é importante para você e para as pessoas que convivem com você, né? Porque nós vivemos em sociedade. Não dá para falar, eu sou assim mesmo, gostando ou não gostando, se quiser gosta, se não quiser sai daqui. Já pensou se todo mundo sai? Como seria, né? Quantas amizades estão perdidas, quantos relacionamentos estão perdidos, né? Porque você é assim, não vai mudar, nasci assim, pronto. Gabriela, Não, gente. Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não, síndrome de Gabriela. Dá para mudar, vamos mudar, porque essa pessoa que fala assim, ó, sou assim mesmo, lá no fundo, ela tá sangrando. E ela sabe disso. ela sabe. Ela não sabe as feridas que ela tem, mas sangra. Mas dói. Quando coloca a cabecinha no travesseiro e vê que fulano não fala mais com ela, que ela não foi convidada para tal lugar, que ela mandou uma mensagem e ninguém respondeu, ela sabe o que que ela fez. Então vamos olhar para nós, a gente, principalmente nós como mães, como pais, a gente está tão assim voltado para os nossos filhos e alguns estão voltados para os pais, idosos, mas e não está olhando para si mesmo. E para você cuidar dos seus filhos, para você poder ser um apoio quando seus pais precisarem, precisa estar bem. É você primeiro precisa estar bem. Isso, pelo amor de Deus, não é egoísmo, né? Como que eu preciso oferecer algo bom, então eu preciso ser bom. Então tem que olhar para dentro, gente. Não tem outra saída, não tem outro meio. Uma frase do MPC é justamente isso. Uma frase que a gente aprende no MPC é pessoas curadas curam. Exatamente. Pessoas doentes adoecem, né? Então, qual a principal dica de ser uma pessoa feliz? Uma pessoa. Depende, né? Eu acho que isso é muito vasto, porque assim, a minha felicidade não é a mesma que a da Fernanda, né? É verdade? Eu sou feliz com muitas coisas que talvez para Fernanda não faça sentido. Então, assim, a felicidade é de cada um, eu acho, né? Ai, para mim, assim, ser feliz é quando eu posso ser eu mesma, sabe? Principalmente, né? Principalmente. E não eu mesma sou assim mesmo, não aquele eu mesma, né? É eu mesma curada, sabe? Eu mesma melhorada, sim, muito bem. E a Luísa perguntou aqui: as minhas filhas mudaram o jeito radicalmente. As nossas brigas influenciam diretamente nelas, né? Com certeza. A Mônica atende criança. Eu, embora eu tenha muito conhecimento com criança, eu não atendo criança, porque eu falo, são os pais. Às vezes a mãe quer que eu olhe para a criança, mas não quer ser vista, não quer ser tratada, não quer ser curada. Os filhos, eles estão a serviço dos pais. Ali naquela pequena idade, até seus 12, 13 anos, eles estão a serviço dos pais. Então, eles vão demonstrar aquilo que os pais precisam ver, aquilo que estão na alma dos pais. Isso é muito importante. A rebeldia de um adolescente, por exemplo, são a falta de identidade dessa mãe, onde ela se perdeu. Então, assim, os filhos são reflexo dos pais. Então, se você quer seus filhos bem, se cure, se cure. E como saber e como se saber se é feliz? Como saber? E agora, né? Para mim, a Como felicidade você sabe se você é é feliz? respirar e bem. Não que eu não tenha problemas, tá, gente? Eu tenho, continuo com os problemas.
Muitos deles já foram curados, foram muito melhorados, mas a perfeição não é aqui do planeta Terra, não. Eu continuo com os problemas, mas eles não me dominam mais. Eles vêm, eu pego eles assim, eu falo, peraí, vamos ajeitar aqui, você vai ficar ali, você aqui. Aí você consegue sorrir, porque até os problemas a gente consegue colocar na nossa vida de uma maneira mais organizada. Olha, eu vou falar para você que assim, a minha visão é até algo que eu passei na minha história mesmo, né? Como saber se é feliz? Quando a gente é feliz, a gente sabe. Se a gente não sabe o que é felicidade, é porque a gente tem alguma coisa aí. A gente ainda não está se sentindo feliz. Porque quando a gente é feliz, a gente fala: nossa, como agora eu tô feliz. A gente consegue falar essa frase. Então, assim, se você, assim, não tá se achando feliz, é porque ainda tem alguma coisa aí. Porque a hora que você for, você vai reconhecer que tá feliz, né? Isso aconteceu comigo. E hoje eu falo assim, até falei pra Fer, né, Fer? Fer, eu tô até em êxtase, porque hoje eu tô me sentindo tão feliz e talvez um bom tempo atrás eu não conseguiria falar com tanto êxtase assim. Nossa, Fer, eu tô tão feliz que a gente conversou a semana passada, essa semana, né, Fer? Que a É, gente falou. E tá assim, passando rápido. a gente sabe quando a gente está feliz. Então, assim, como saber se está feliz? Se você não sabe, é porque tem alguma coisa impedindo a sua felicidade. Porque quando você estiver feliz, você vai reconhecer que é feliz. Você vai conseguir falar: nossa, eu tô tão feliz, né? Então, a Para mim dúvida, é isso, você reconhece. Porque a gostei, felicidade é aquilo que eu te falei, cada uma é feliz de um jeito, né? gostei Não muito. é verdade? Desculpa me comunicar bastante Ué, aqui hoje, é que eu tô tão perdida que agora eu decidi pedir ajuda. É isso a mesmo. gente adora, O adora maior ato de conversar. coragem de uma pessoa é pedir ajuda, né, Fê? Exatamente. É o primeiro passo, gente. Ó, o primeiro é reconhecer. Sim. Ah, eu reconheço que eu preciso. Eu reconheço que tem alguma coisa aqui que não tá legal, seja física, mentalmente, emocionalmente. Segundo passo é buscar ajuda, né? Então Uhum, eu preciso de muita cura, mas me sinto muito feliz. É assim mesmo que eu me sinto. Eu sei que tem muita coisa sim, para ser curada, mas hoje eu posso falar que eu sou muito feliz. Muito exatamente. feliz. É que, por exemplo, hoje eu tô me sentindo muito, né? Agora eu tô numa fase que eu tô me sentindo muito feliz. Mas porque eu não tenho mais problema? Não. Os problemas continuam, mas hoje eu lido de uma forma melhor com os meus problemas. Então hoje eu consigo falar, hoje eu tô feliz. Hoje eu sou feliz, né? Mas problema a gente sempre vai ter, né? E graças a Deus que a gente cresce muito com eles, né? Uhum. Não é verdade? A gente aprende demais. Olha, gente, eu vou dar uma pincelada aqui no MPC. Então, o MPC é isso. O MPC é o método que procura cicatrizes. Então, nós vamos buscar aí na sua história de vida, quais foram esses traumas que trouxe para sua vida atual hoje, essa dor física, esse sofrimento. Então, a gente vai fazer um serviço aí de detetive, trilhando os conflitos, usando datação, epigenética, neurociência, grade, lealdade. A gente vai usar tudo isso numa conversa com vocês e vamos encontrar a raiz do seu problema. E quando encontrar a raiz, podemos fazer a ressignificação, que nada mais é do que dar um novo olhar para aquilo que você que foi encontrado e que isso também vai refletir aqui na frente. A gente olha e movimenta lá atrás para poder refletir aqui na frente, em saúde física, em saúde mental e principalmente em saúde emocional, porque são as nossas emoções que nos adoecem e são as nossas emoções que podem nos curar. Então, o MPC é isso. Ô, Fê, tem uma pessoa aqui na live que é a inspiração diária, né? Uhum. É,
Bonito, né, esse nome. Depois eu quero até lá visitar o seu Instagram. A gente Então, gosta assim, de não sei se, inspirações. não sei se a gente acabou respondendo a pergunta, né? Qual a principal dica de ser uma pessoa feliz? Eu falei que felicidade depende da pessoa, aquilo que a faz feliz, mas eu daria uma dica como a primeira de todas, que é o autoconhecimento, porque é quando você se autoconhece, aí você vai começar a trilhar a sua felicidade, porque quando eu preciso me conhecer para saber tudo aquilo que eu sou, né? Os meus erros, os meus acertos, aquilo que eu posso explorar positivamente, que eu tenho de positivo. Então, assim, tudo isso contribui para a minha felicidade. Quando eu encontro comigo mesma, né? E eu, através do autoconhecimento, eu faço esse caminho, né? Ela perguntou uma outra, ou ela ou ele, né? Perguntou aqui uma outra coisa. Dicas para ressignificar dores do passado. Eu vou puxar um pouquinho aqui para a sistêmica, né? Mesmo porque o MPC tem a base da constelação familiar, mas como eu trabalho com constelação, a melhor maneira é dizer sim. Sim, aconteceu. Sim, foi assim. Aí, a partir desse reconhecimento de que sim, aconteceu, a gente consegue dar um novo olhar. É um olhar assim que não vai mudar o passado, porque a gente não tem esse poder, mas a gente pode mudar a maneira como você vê as coisas. E isso é possível. E isso na terapia a gente consegue. E mudando a maneira como você vê as coisas, lá do passado ou hoje do presente, isso muda totalmente a sua saúde emocional. E mudando a saúde emocional, também já te protege ali, né, da saúde física. Porque pensa bem, quando acontece alguma discussão, alguma coisa que você fica nervosa, o que que você faz? Se você tem um olhar diferente, um olhar de empatia, você não vai responder da mesma maneira que você responderia. E como você, se você responder de uma maneira diferente, já que a outra pessoa, vamos supor, está nervosa, a discussão meio que acaba. Entendeu? É uma das partes que precisa fazer isso. Então, o olhar, a maneira como a gente vê, ela é muito importante. Sim. Às O vezes você emo... nem discute mais, né? Nem discute, porque quando a pessoa fala com você, eu falo muito isso nos relacionamentos de casal. Quando a pessoa. É empatia, sabe? Quando a pessoa Sim. fala com você, ela vem ali nervosa, às vezes com palavras ofensivas, você simplesmente pare e fica só imaginando, isso pelo menos passa na minha cabeça, né? Eu fico imaginando ali o que levou aquela pessoa a fazer isso, né? Quais são os traumas, as feridas dela. Então, naquele momento ali, você que está um pouco mais calmo, você dá uma respeitada, sabe? Dá um passinho para trás, fica quietinha, respira. E numa outra oportunidade, talvez horas depois ou no dia seguinte, você com calma, com amor, você vai lá e expõe aquilo que você não gostou, da maneira como o outro falou. Isso, meu Deus, modifica completamente uma relação. Ela transforma uma relação. É muito, muito mágico mesmo, é muito E bacana. você saber reconhecer o que é seu e o que é do outro, Uhum. né? Exatamente. A Luísa perguntou: o MPC trabalha com abusos e abandonos? Sim. Sim, com muita cautela, com muito cuidado, né, para não ter aí um, como que fala? Quando traumatiza de novo, né? Então tem que ir com muito cuidado, com muita cautela, mas a gente vai sim nessa raiz. Precisa ser olhado, mas com muito cuidado, tem uma maneira certa. Não pode fazer de qualquer jeito, né? É, Tem uma maneira a correta. gente a gente está passando de uma forma mais simplificada, mais leve para vocês, mas é um trabalho muito intenso, E muito sério, muito muito, sério. de muita responsabilidade, Sim, a né? gente trouxe aqui, que nem a Mônica falou, né? Porque a gente tem esse propósito de trazer a terapia de uma forma descomplicada, mas a gente trabalha com muita seriedade. Tem muitas coisas ali que a gente tem que ter uma cautela grande, principalmente com abusos, né? Sim. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Aproveita para perguntar. A live vai ficar gravada. Depois, às vezes, vocês estão aqui falando: Nossa, minha colega lá poderia ter visto essa live. Vai lá no feed meu ou da Mônica. A live vai ficar nos dois feeds. Aí vocês
clica lá no aviãozinho e manda para colega lá para assistir, tá bom? Compartilha em grupo, às vezes você fala, nossa, tem um grupo de mulheres que eu participo lá que é bem bacana. Compartilha, a gente agradece. E isso faz com que a gente tenha mais ânimo ainda. Se tá fazendo bem para vocês, a gente vem com mais vontade e vamos se preparar. Então, Mônica, fechou a próxima live, que vai ser daqui 15 dias, né? A gente fazer de relacionamentos Sim, amorosos. porque daí vai dar a Semana dos Namorados, acho, né? Eu acho que vai bem É, calhar na Semana dos Namorados. Vai anteceder a Semana dos Namorados, isso. né? Boa. Muito obrigado, meninas, mas confesso que eu sempre saio da terapia. Mexer dói demais. Não sei se sou capaz. Todos somos capazes, viu, É. Luiz? A capacidade nós temos, mas a gente respeita. Sempre vai respeitar até onde você pode ir. Obrigada, viu, Luísa? E respeitar o tempo, né? O tempo de cada um. Uhum. Mas não há outro caminho. Infelizmente, não há outro caminho para a cura se não olhar para dentro. Sim, exatamente. Quem vai tirar foto? Deixa eu tirar aqui os comentários. Eu sempre esqueço como que tira os comentários, mas tudo bem, né? Alguém sabe aqui como tira os comentários? Eu sempre tiro os comentários e você... Ah, aqui, achei. Achou? Quem pode tirar uma foto? Deixa eu passar um perfuminho. Tiraram? Acho que pra mim tá aparecendo aí nos comentários, Fê. Ai, pra mim não. Pra mim tá. Eu não tô me vendo, na verdade. Os comentários estão tudo em cima de mim. Ah, mas eu acho que deu aqui. Mas de Deu. qualquer forma, eu depois vou lá se não aparecer nenhum. Oi, Audrey. Gente, então foi isso, né, Mônica? Gratidão a todo mundo. Foi desativado, sim. Oi? Obrigada, Luísa. Então tá bom. Ah, para Quero mim não tá agradecer a aparecendo, mas todo mundo. tem alguns comentários que você falou que fizeram aqui, Fê, que não apareceram mais para mim. Ah, comigo aconteceu isso. Quando eu estava no seu Instagram como convidada, aconteceu isso. Para de chegar, né? Mas É os tudo bug. bem. É os bug do Instagram. Gente, obrigada, viu, de coração a todo mundo que esteve aqui presente. Espero ter contribuído aí um pouquinho, um pocão, né? Quem sabe, para a vida de vocês, para a história de vocês e para a cura de cada uma de vocês. Quem está chegando agora, a live vai ficar gravada no meu perfil, no perfil da Mônica também. Então, se tiver interesse, põe um foninho quando vai fazer a comida lá ou limpar alguma coisa, eu faço isso. Ouço muitas lives assim, coloco lá, dou um play e bora. E Um beijo bora. grande. Mônica, Fê, obrigada por mais uma obrigada por live. mais uma semana juntas. Obrigada a todo mundo que estiveram com a gente, nos ouvindo. Tomara que alguma coisinha tenha feito sentido, né? Para cada um de vocês aqui, que a gente aquele intuito que a gente tem, né, de aprender e passar aquilo que a gente sabe. Então, eu espero que vocês vão dormir diferente hoje, mais pensativos, né, mais reflexivos e mais voltados para si mesmo, né? Porque vocês, Exatamente. vocês são capazes, vocês são fortes, vocês são maravilhosos, vocês são incríveis. Talvez vocês só não saibam disso, né? Então, Uhum. olhem para si mesmo, tá E a bom? cura tá aí, viu? Tá na frente de vocês. Então, Exatamente. aproveita. Fê, beijo no Beijo. coração para todo mundo aqui também. Obrigada por essa noite e até a próxima live. Até a próxima sobre relacionamentos Relacionamento. amorosos. Isso mesmo. Tchau, 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 gente. gente. Beijo. Beijão.